Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, saudação a todos os nossos ouvintes. Eu gostaria de desejar a vocês um cordial boas-vindas a você que nos acompanha aqui na Rádio WLC. Eu sou o apresentador Cris Deluca. E eu sou Will Santos. Obrigado por nos sintonizar. Seus filhos já entraram no Twitter ou no Tumblr? Ah, bem, meu filho não, minhas filhas sim. A minha também. Ontem à noite a minha filha estava rindo sobre algo que ela estava lendo. Aí então eu perguntei, o que era tão engraçado? E o que ela disse? Bem, aparentemente essa mulher nos Estados Unidos entrou em trabalho de parto e ligou para o marido que estava longe de casa naquela hora, a fim de informá-lo. Ok, então ele voltou? Você voltaria, não voltaria? Mas não, ele riu. Ele pensou que ele estava brincando e desligou o telefone. O quê? Sério? Veja, isso aconteceu no dia 1º de abril. Ele achou que era uma piada do dia 1º de abril. Eu acho que brincadeiras como essas, no dia 1º de abril, são realmente muito usadas. De qualquer forma, ele acabou perdendo o nascimento da criança porque achou que era uma piada. Isso é incrível! Ele nunca vai esquecer disso. Bem, se uma esposa feliz gera uma vida feliz, você tem que se perguntar como a vida dessa criança será cheia de alegrias a partir de seu nascimento. Interessante este raciocínio. Parece até engraçado quando olhamos nessa perspectiva, mas ao considerar essa situação, isso me fez pensar sobre o que eu gostaria de falar hoje. O marido tinha essa expectativa em mente, que o bebê ainda não estava pronto para nascer e que sua esposa estava apenas brincando com ele. Ele poderia até ter planejado estar em casa naquele momento. Então ele tem todo esse falso cenário construído em seu cérebro, mas ele não sabe que é falso. Baseado em sua suposição, ele toma decisões e ações baseados nesse falso cenário. E todos os eventos de tempo já estão ocorrendo, o que provará que suas crenças são falsas. E é disso que eu quero falar hoje, porque vejo exatamente esse mesmo cenário sendo praticado no cristianismo, e as consequências são terríveis. Se você errar, você não vai perder o nascimento do seu filho, você vai perder a vida eterna. E o programa de hoje, a chuva serôdia está caindo agora. E isso é muito sério. Perder tanto baseado em nada mais do que uma suposição falsa, isso seria completamente devastador. Antes de começarmos, quero dar uma explicação rápida para aqueles ouvintes que estão nos sintonizando pela primeira vez. Você perceberá que nós da Rádio WLC preferimos usar os nomes pessoal de Deus. Senhor e Deus são simplesmente títulos. Seu nome real é Yahweh ou Yah. Você sabia, Chris, que há uma promessa especial nas Escrituras para aqueles que temem o nome de Yahweh? Sério? Onde está? Encontramos em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e diz: Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei. Isso é novo para mim, mas ilustra meu ponto, o qual é conhecer e usar o nome real do Pai como algo importante. E não se esqueça de Jesus. A forma original do nome é, na verdade, muito mais próxima do nome Josué. É Yahushua. Certo, muito bom. Bom, ok. Hoje eu espero que você possa esclarecer para nós sobre o assunto relacionado à chuva serôdia. O que é, quando vem e o significado para os crentes hoje. O microfone é todo seu. Obrigado, Cris, você está certo. É um tópico importante. Como a sua história, muitas pessoas construíram em suas mentes um cenário do tempo do fim do que eles acham que é a chuva serôdia, quando eles pensam que virá, e o que eles acham que acontecerá quando ela cair. Você poderia gastar um tempo para definir para nós o que exatamente é a chuva serôdia? Pois pode ser um termo desconhecido para alguns.
A chuva serôdia é, na verdade, um termo bíblico. A maioria das pessoas pensam nisso em termos de uma chuva temporã. Eles acreditam que é uma manifestação divina do poder do Espírito Santo. Eles esperam ver um incrível derramamento do Espírito Santo a fim de prepará-los para espalhar o evangelho do breve retorno de Yahushua ao mundo. E nessa manifestação eles aguardam ver um reavivamento das glórias do passado, os enfermos curados, os mortos ressuscitados e assim por diante. Mas você não pensa dessa forma, certo? Bem, é um pouco mais complicado do que isso. Não podemos simplesmente colocar de lado e dizer que não haverão milagres. E certamente o Espírito de Yah será derramado de uma maneira muito poderosa. Mas a definição básica é diferente, e certamente a manifestação de tudo isso é muito diferente do que a maioria das pessoas esperam. E isso é um problema, porque quando você cria e constrói em sua mente uma grande expectativa de ver algo de uma certa maneira, e fazendo o cumprimento desse evento uma bandeira vermelha para alertar todos o quão perto estamos do retorno de Yahushua. Dessa forma, se você não vê que isso está acontecendo, o que você provavelmente concluirá? Bem, provavelmente porque você vai colocá-la de lado como um evento futuro. Sim, e é isso que está acontecendo, porque quando você entende como as Escrituras definem a chuva serôdia, você rapidamente perceberá que ela já está sendo derramada e, consequentemente, estamos muito mais próximos do que qualquer um de nós já imaginou. Porém, antes de começarmos a discutir sobre a chuva serôdia, quero falar sobre as primeiras chuvas, porque foi um evento de significado estupendo. Isso aconteceu no dia do Pentecostes, não foi? Logo no início da dispensação do Evangelho? Sim, a dispensação do Evangelho foi aberta com um poderoso derramamento do Espírito de Yah através da chuva temporã e será encerrada com um derramamento ainda mais poderoso da chuva serôdia. Você poderia abrir sua Bíblia em Atos 2 e ler os primeiros 4 versos para nós, Chris? Vamos ver, tudo bem. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Este foi um presente incrível do poder divino. Foi isso que transformou os apóstolos de homens sem educação, escolhidos atrás de portas fechadas, nos destemidos guerreiros da verdade, que levaram o evangelho a todo o mundo conhecido em uma geração. Dizem que Tomé foi para a Índia. E Marco Polo também. Quando eu tinha 20 e poucos anos, li suas memórias. Dizia que, enquanto ele e seu pai viajavam para o leste rumo à China, eles percorriam alguns grupos de cristãos citando: "Não conhecemos o Papa", fecha aspas. Comentário interessante, não é mesmo? Faz você se perguntar como alguém tão distante do chamado berço da civilização no Oriente Médio poderia ser cristão. Bem, o fato de que eles não conheciam o Papa indica que sua linhagem espiritual era muito mais antiga, muito mais pura do que a que foi corrompida com o paganismo do Ocidente, que teve seu nome mudado. Sim. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes foi a chegada do Consolador que Yahushua prometeu enviar e foi derramado como uma chuva temporã. Nossa primeira pista, então, para entender o que é chuva é olhar para o que Yahushua disse que o papel do Consolador seria. Leia, por favor, para nós, Chris. Está em João 16. Vamos ver. Começando no versículo 7. Yahushua diz: "Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado." Bom, muito bom. Mas você não leu tudo até onde está o ponto-chave. Em seguida, ele acrescenta algo que eu acho muito intrigante. Leia os próximos 2 versos. "Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá por tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir."
O Espírito Santo, ou o Espírito da Verdade, como João coloca, é o instrutor divino. Ele ensina o que está certo e o que está errado. Ele aponta o caminho do pecado e da justiça. E o que é tão precioso para os crentes hoje é que a Bíblia promete uma repetição deste presente. Só que desta vez será no poder da chuva serôdia. Leia para nós o que está em Joel 2, verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. Esta é uma promessa emocionante. O Espírito Santo é dado para, o que você leu? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o que mais ele deve fazer? Ensinar. Exatamente. Muitos cristãos hoje aguardam o derramamento do Espírito Santo no poder da chuva serôdia. Eles querem ser purificados e ficar limpos. Eles querem cooperar com as agências celestiais para levar a última mensagem de advertência ao mundo e oram para que Yahweh envie a chuva serôdia, a fim de prepará-los para o fim da história da Terra. Estou sentindo mais, mas por que eu estou sentindo mais aí? Muitas pessoas estão cometendo exatamente o mesmo erro que o marido fez quando, ao desligar o telefone enquanto falava com sua esposa, fez supondo que ele tivesse tempo de sobra antes dela entrar em trabalho de parto. Como? Como eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo que a chuva serôdia aconteça no futuro, mas o que eles não estão dando conta é que ela já está sendo derramada. E se você adiar o derramamento desta chuva, a colocando para um futuro longínquo, automaticamente você estará empurrando o retorno de Yahushua, que pode estar iminente para um acontecimento que pode ou não acontecer em nossos dias. E isso é muito sério. Realmente é muito sério. E para entender por que isso ocorreu, é necessário entender o que as chuvas temporã e serôdia eram na Palestina e o que elas são quando são usadas como símbolos. Agora, você lembra quando eu te disse que minha prima mora nos Estados Unidos com a família dela? Certo. Aquela que foi chamada para testemunhar em um processo judicial? Essa mesma. Bem, ela e sua família moram no leste do estado de Washington, onde há muitas plantações de trigo. Lá é muito seco, ele só tem uns 50 centímetros de chuva por ano. Esta quantidade basicamente vem do derretimento da neve do inverno e chuvas da primavera e do outono. O interessante é que os agricultores não irrigam suas lavouras de trigo. Em vez disso, eles aperfeiçoaram a arte da agricultura em terra seca. E como eles fazem isso sem irrigação? Eles plantam o trigo do inverno no período do outono. Ele brota e começa a crescer, e quando a neve cai, o trigo que acabou de germinar simplesmente fica adormecido, esperando pela primavera, ficando protegido do frio árduo embaixo da própria neve. E eu ouvi que o frio lá pode chegar a temperaturas muito baixas. Sim, pode chegar a 20 graus Celsius negativos. Isso é muito frio. Sim, mas o trigo está protegido, está sob a neve. E quando a primavera chega, o trigo cresce até a sua fase adulta e depois, sob o sol quente do verão, ele seca e então é colhido e sem um sistema de irrigação. Agora, o motivo pelo qual estou explicando isso é que é exatamente assim que as chuvas caíam na Palestina. Agricultores plantavam no outono e colhiam a cevada na primavera e trigo no verão. Os agricultores israelitas dependiam de 2 estações chuvosas para cultivar suas plantações. A chuva temporã, que caía logo após o plantio no outono, a qual fazia germinar os grãos e começava então o seu crescimento. A chuva serôdia caía no final do ciclo de crescimento, na primavera, e fazia com que os grãos ficassem adultos. Esta chuva garantia uma colheita farta. Isso é interessante, e eu sempre achei que a chuva temporã vinha na primavera, enquanto a chuva serôdia caía no outono. Não, era exatamente o oposto. Quando você pensa sobre isso, não é de surpreender que o espírito de inspiração escolheria usar as primeiras e últimas chuvas como símbolos do crescimento espiritual e do amadurecimento dos crentes. A chuva temporã caiu no Pentecostes e foi aí que começou a dispensação do Evangelho. A chuva serôdia cai no final dos tempos. Esse é um pensamento muito bonito. Vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, Will nos mostrará esse conceito nas profecias. Fique ligado, pois nossas pausas são curtas.
sabia que quando o Salvador estava na Terra, os judeus não utilizaram o calendário juliano para calcular o sábado de guarda? Eles não fizeram uso deste calendário porque naquela época o calendário juliano tinha uma semana de 8 dias. Os judeus ainda usavam o calendário lunisolar da criação para calcular seus dias de adoração. Os fatos da história provam que o calendário utilizado hoje vem do paganismo. Isso é importante, porque a maioria das pessoas calculam seus dias de guarda pelo calendário papal gregoriano, que tem como fonte o calendário pagão juliano. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto fascinante, mas pouco conhecido da história, leia tudo sobre esse tópico em nosso site www.worldlastchance.com/português. Leia o artigo A Semana de 7 Dias de Nossa Era, explorando a história de uma mentira. Você ficará chocado com o que irá aprender. Leia A Semana de 7 Dias da Nossa Era, explorando a história de uma mentira, no www.worldlastchance.com/português. Você merece saber a verdade. Então, como você vinha dizendo, Will, a chuva serôdia representa o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Yah. Mas como precisamente isso significa? Como isso nos prepara? Essa é uma pergunta fantástica, Chris. E a resposta revela o que mencionamos antes bem brevemente, que a chuva serôdia já está sendo derramada. Em nosso último segmento você leu em João 16, onde Yahushua prometia enviar o Consolador. A partir dessa passagem, aprendemos que o Espírito Santo é dado para instruir-nos, ou ele age como nosso tutor pessoal que nos educa nas verdades do céu. Para colocar de uma outra forma, a chuva serôdia é a verdade em um grau superior. Isso é um conceito novo para mim. Essa é uma conclusão lógica que você tirou dos seus estudos pessoais? Ou existe um verso da Bíblia que estabelece essa ideia? Eu não tenho nenhum problema em basear o que acredito por meio de uma quantidade significante de evidências. No entanto, neste caso, não precisamos. Na verdade, é um versículo da Bíblia que expressa esse ponto sem deixar nenhuma sombra de dúvidas. Deuteronômio 32, versos 1 e 2. Ok, dê-me um segundo para eu achar. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. É uma doutrina. Sim, é uma doutrina. É uma nova luz. Durante a Idade das Trevas, muitas verdades foram perdidas. A verdade eterna foi enterrada sob o manto da ignorância, da superstição e das tradições feitas pelo homem. Mas agora, em nossos dias, essas verdades estão sendo restauradas sob o derramamento da chuva serôdia. Quer dizer, então, que as antigas verdades estão sendo restauradas e novas luzes estão sendo disponibilizadas a todos? É exatamente isso que estou dizendo. Em todo o mundo, crentes humildes estão se voltando para suas Bíblias, buscando por uma nova luz, e elas estão sendo reveladas a eles. Bem, você pode nos dar alguns exemplos do que você está falando? Claro, basta dar uma olhada no World's Last Chance. Desde que fundamos nossa rádio, aprendemos muitas novas verdades. Muitas delas nos mostraram onde nossas crenças antigas estavam baseadas, como também onde estávamos seguindo em erros. Certo, e é por isso que não somos tão orgulhosos assim para admitir que estávamos errados. Além do que, descobrir novas verdades é um processo. Leva tempo deixar de lado o erro e abraçar uma nova luz. Mas enquanto fazemos nossas buscas, nova luz se apresenta em nosso caminho. Em 2002, ficamos impressionados com a necessidade de abandonar grandes cidades. Em 2005, aprendemos que a doutrina da Trindade, como é compreendida pela maioria dos cristãos de hoje, é antibíblica e que só surgiu muitos séculos depois do início do cristianismo. Em 2006, aprendemos sobre a verdadeira interpretação de Apocalipse 17 e a linha do tempo que vai até o fim, onde ela permite que sigamos.
E em 2009 foi quando ocorreu uma explosão de novas verdades. Eu me lembro disso. Foi como tentar tomar um gole de água em uma mangueira dos bombeiros. Aprendemos sobre o calendário da criação e de como não conseguimos encontrar o verdadeiro sábado de guarda. Muito menos o verdadeiro dia da ressurreição de Yahushua em nosso calendário gregoriano moderno. E essa informação trouxe consigo um novo conjunto de crenças, a importância das ruas novas, a natureza duradoura das festas de Yahweh e a obrigação de rejeitar as celebrações pagãs, bem como quando o sábado realmente começa. Sim, o qual não é na sexta-feira à noite ao pôr do sol. Você percebe como a obediência no caminho da verdade nos leva cada vez mais longe? Se você se entregar e obedecer, você será abençoado com uma luz ainda maior. Absolutamente, pois a enxurrada de novas verdades ainda não acabaram. Em 2010, aprendemos que a batalha final será canalizada sobre adoração. Isso nos deu uma compreensão mais profunda do selo de Yah e da marca da besta. E naquele mesmo ano fomos presenteados com o conhecimento do verdadeiro nome de Yahweh e Yahushua e o privilégio de, como crentes, de chamá-los pelos seus verdadeiros nomes. Então, no ano seguinte, aprendemos que o completo cumprimento das 7 trombetas de Apocalipse está ainda no futuro e não no passado. E não foi no mesmo ano que aprendemos sobre o verdadeiro período do Pentecostes? É isso aí. Depois, nos anos seguintes, aprendemos pelo conceito bíblico quando realmente começa o ano novo. Que não é no momento mais rigoroso do inverno. Não é. Então avançamos com a verdadeira identidade do anticristo e sua presença no mundo de hoje. A verdadeira liberdade que Yah nos deu referente ao que tange ao batismo e o papel que os jesuítas têm desempenhado em encobrir várias verdades concernentes ao tempo do fim. E então chegamos em 2016. Mais um ano e a verdade se apresentou muito rapidamente, que foi uma luta para que pudéssemos acompanhá-la e seguir em frente. Realmente foi. E aprendemos a verdadeira forma e posição da terra, a verdadeira interpretação de Daniel 11:12 e a iminência do fechamento da porta da graça. Aprendemos a conexão entre o rei do norte e os 7 reis de Apocalipse 17. Entendemos claramente pela primeira vez Gênesis 6, de 1 a 4, e o assunto que fala sobre Nefilim e como ele reivindica o amor infalível de Yahweh. Conhecemos Israel hoje e sua enganosa condição. Mostramos a ligação entre os jesuítas e a decepção do mundo. Aprendemos sobre o plano oculto por trás da doutrina da diabólica trindade, porque Satanás usa esse engano. E nós ganhamos uma visão sobre como os enganos que envolvem o nosso planeta estabelecem as bases para o fim dos tempos. Isso é muita coisa. Com certeza é. E tudo isso só aqui na rádio WLC. O céu está derramando novas verdades por todas as partes da terra. Todos aqueles cujos corações estão abertos para receber a chuva serôdia recebem nova luz. É por isso que pedimos a cada ouvinte, se você ouvir algo com o qual você não concorde, continue ouvindo. Estude por si só. Você pode descobrir novas verdades. Ou talvez até podemos estar errados em alguns pontos, mas procure reter tudo mais que faz sentido para você. Se entendermos que estamos errados em um ponto ou outro, nunca hesitaremos em deixar isto claro. Mas a verdade está avançando e é um processo, e não importa o que você já conhece, não conclua que você já sabe tudo e de que não há mais nada a aprender. Essa é uma ótima maneira de se perder como um laodiceano. Uma coisa eu percebi em minha vida, Will, foi que quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu quero aprofundar em suas verdades. Isso chega a tornar-se algo viciante, mas de uma forma saudável, é claro. E ainda, se eu ficar longe dela por muito tempo, acabo perdendo o gosto pelo estudo. Isto acontece comigo também. Se estudarmos as Escrituras, Yahweh fará que tenhamos mais amor pela verdade, e só isso é um tremendo presente. Mas grandes dádivas espirituais trazem consigo uma grande responsabilidade espiritual. Claro que sim. Quando recebemos a verdade, temos a responsabilidade de compartilhá-la com outras pessoas. Verdade? Somos os porta-vozes de Yah, suas mãos e sua voz para apresentar a verdade ao mundo. Mas também temos a responsabilidade de continuar no caminho de buscar a luz que é sempre crescente. O que você quer dizer com sempre crescente? Bem, basta olhar para a história do cristianismo. A Igreja Católica é a mais antiga das denominações organizadas. Eles se orgulham de suas antigas tradições e algumas de suas doutrinas são baseadas em nada mais do que os ensinamentos dos pais da Igreja. Sim,
E como isso se difere dos ensinamentos dos anciões que Yahushua tão veemente os condenou? Não difere em nada, mas agora pegue as denominações que surgiram da Reforma Protestante. Claro, eles abraçaram uma luz que já estava um tanto avançada. Eles aceitaram a justiça pela fé e muitos deles rejeitaram um inferno que está sempre ardendo em chamas, como também o batismo infantil. Mas eles realmente cresceram além disso? Eles aceitaram novas verdades? Sejamos generosos. Mesmo dentro de um curto período de tempo, alguns deles avançaram na verdade? Não pode dizer que sim. Pelo menos não que eu saiba. Eles pararam no tempo. A segunda e terceira geração de protestantes estavam satisfeitas com a luz revelada a seus pais e avós e não continuaram a buscar por novas verdades. Depois, há as denominações pós-reforma que surgiram no século XIX. Com certeza que eles avançaram além do conhecimento que os reformadores protestantes já possuíam. Eles avançaram ainda mais sobre as verdades que lhes foram dadas. Os batistas do sétimo dia aceitaram o sábado do sétimo dia e o partilharam com os adventistas do sétimo dia. Os mormons abraçaram a vida saudável. As testemunhas de Jeová procuraram pelo verdadeiro nome de Yahweh e rejeitaram todos os feriados pagãos. Mas cada uma dessas denominações estagnou também. Eles não continuaram avançando em nova luz. Eu nunca olhei para a história cristã desta maneira, mas posso ver seu ponto. Isso me lembra de uma citação que li recentemente. Na verdade, eu tenho aqui. Diz: aqueles que se apegam às praxes antigas têm perdido de vista o fato de que a luz está sempre aumentando no caminho de todos os que seguem Yahushua. Não podemos ser omissos em aceitar apenas a luz que nossos pais tinham 100 anos atrás. Se nossos pais, tementes a Deus, tivessem presenciado o que temos visto, eles teriam aceitado essa luz e trilhado por ela. Se desejamos imitar a lealdade deles, devemos receber as verdades reveladas a nós, assim como eles receberam e aceitaram as que lhes foram apresentadas. Devemos fazer o que eles teriam feito se tivessem vivido em nossos dias. Se queremos mais verdades, cada um de nós deve deixar de lado suposições pré-concebidas e estar dispostos a obedecer a tudo que o Espírito Santo revela ser a verdade. E esse é um ponto muito importante, porque uma nova luz revelada traz consigo uma cruz, a cruz da obediência. Você não pode ter o Espírito Santo revelando algo para o seu entendimento e simplesmente virar as costas para ele. Ouça, caro ouvinte, somos santificados pela obediência. Isso significa que a obediência se torna bastante importante. Bem, eu diria que somos santificados pela fé no Salvador. Claro que sim, mas o ponto é, você não pode viver em uma desobediência convicta e ainda esperar ser santificado. É um processo. Novos conceitos colocados em prática tornam-se princípios fundamentais. Esses princípios, por sua vez, tornam-se parte das atitudes e crenças do indivíduo. As atitudes e crenças formam os pensamentos e sentimentos, e são os pensamentos e sentimentos que formam o caráter. Ok, sim, e o caráter é a única coisa que levaremos. Não podemos correr o risco de virar as costas para nenhum pequeno sequer raio de luz, porque cada um estabelece as bases para uma luz ainda maior. Essa luz maior leva a obediência e uma conformidade mais próxima à vontade de Yah. É assim que o indivíduo torna-se um com Yahweh. Veja dessa forma, a rejeição de até mesmo um único raio de luz pode ser uma decisão muito perigosa a ser tomada. Sim, e perigosa para nossa própria alma. Aos membros da igreja são apresentadas alguma nova luz, e qual é a primeira coisa que muitos deles fazem? Eles correm para o pastor e dizem: diga-me, isso é verdade? Por que eles estão perguntando aos homens e não a Yah? Os líderes religiosos estão bem cientes de quando uma nova luz contradiz a doutrina estabelecida pela organização que paga seu salário. É do interesse deles rejeitar toda nova luz, e eles assim procedem. Isso é verdade. Todos nós fomos criados para respeitar os líderes religiosos e vê-los como homens dedicados a Deus. E muitos deles são, mas as escrituras advertem sobre falsos pastores, e por mais sinceros que seu pastor ou padre
ou qualquer outro possa aparecer, se ele ou ela está rejeitando uma nova luz, você pode saber que eles estão colocando sua própria segurança no trabalho ou no emprego que eles têm acima da palavra de Yah. De qualquer maneira, a verdade é que você não precisa deles. Tiago 1, verso 5 promete: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? Ao padre Paulo, ao pastor Jorge, ao rabino Pedro, à irmã Maria? Não, peça a Yah, que dá a todos os homens liberalmente de boa vontade. E então eu amo a última frase. É a promessa que diz: e lhe será concedida. Você não precisa da aprovação de algum outro ser humano. Vá a Yahweh por si só. Ele enviará seu próprio Espírito para ser seu professor particular e para te preparar. Isso é o que a chuva serôdia significa. Que presente! Caro ouvinte, se você não se sentir pronto, não se preocupe. É o trabalho de Yah te preparar e é seu papel render-se a ele. Voltamos em seguida. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Você gostaria de conhecer o futuro? Você pode, e você não precisa de uma bola de cristal para aprender, pois as profecias revelam o futuro. Se você gostaria de saber por que estamos, mesmo agora, vivendo no tempo do fim, e se você está interessado em saber por que este Papa é o último Papa que veremos, e se você quer saber o que vai acontecer em um futuro próximo, visite nosso website em www.worldlastchance.com/português. Temos artigos e vídeos que estabelecem a partir das Escrituras o que você precisa saber para se preparar espiritualmente para a crise final. Visite-nos hoje, www.worldlastchance.com/português. Bem-vindos de volta! É a hora da nossa caixa de mensagens diárias, onde lemos as mensagens enviadas para nós de todo o mundo. Qual é a nossa pergunta hoje, Chris? Nos traga uma boa pergunta. Bem, vamos ver. Haesung, eu acho que eu estou pronunciando esse nome corretamente. Haesung, em Sungil, na Coreia do Sul. Ela tem uma pergunta muito importante, que eu acho que todos já se perguntaram uma vez ou outra. Ela escreve: os últimos 6 meses foram muito difíceis para minha família e para mim. Entre a morte dos meus pais, problemas de saúde e outros problemas, sinto-me sobrecarregada de tristeza e perda. Isso me fez questionar do porquê. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Eu acredito que Yahweh é um Deus de amor, mas por que então ele permitiu o sofrimento? Eu sei que vocês recebem muitas cartas, mas por favor, me responda, porque eu estou realmente sofrendo nesse momento. Uau, isso é realmente difícil. Eu sei, eu já pedi isso algumas vezes também. Eu acho que todos nós já pedimos, e é uma boa pergunta. Primeiro, porém, deixe-me dizer que eu sinto muito, Haesung, pela dor que você está passando e, por favor, aceite minhas mais sinceras condolências pela perda de seus entes queridos. Quando caminhamos pelo Vale da Sombra, não é apenas assustador, isso dói e muito. Fico feliz que você tenha escrito e perguntado, porque, como o Chris falou, sua pergunta é boa. É uma pergunta com a qual todos somos confrontados em algum momento de nossas vidas. Eu sei disso. Há alguns pontos que podemos lembrar. Primeiro, Hebreus 4 diz: não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
Em outras palavras, temos um sumo sacerdote que é tocado pelos sentimentos de nossas enfermidades. O que sentimos, Yahushua sente. E porque ele e seu pai são um, o que sentimos, Yahweh também sente. Sua dor é transferida automaticamente para o coração de Yah. Esse é um novo pensamento para mim, mas é muito reconfortante. Todos nós queremos sentir que não estamos sozinhos, que alguém entende e que alguém sente o que estamos sentindo. E o pai sente. Então, quando você está machucada, quando você está sofrendo, saiba que Yahweh não está se mantendo distante de tudo isso. Ele sente a dor física, mental, psicológica e emocional, que é que você também sente. Isso me leva ao próximo ponto, porque se Yah fosse egoísta, ele certamente entraria e interviria. E a única razão do porquê ele faz isso é para não livrá-lo de sentir as dores de nossos sentimentos. Mas ele não é egoísta, e é por isso que ele não interfere. O que você quer dizer? Você pode esmiuçar um pouco mais essa ideia? Você conhece alguém que é mentalmente doente? Não precisa falar nomes, apenas em sua própria mente, ou quem sabe, digamos, um narcisista, ou alguém com um transtorno de personalidade limítrofe. Bem, sim, eu conheço algumas pessoas que se encaixam na definição de narcisistas. O que eles têm em comum? Bem, eles são calculistas. Os narcisistas acusam os outros de serem o que eles são. Excelente exemplo, sim. E Satanás faz isso também. O diabo coloca seus próprios atributos de caráter em Yah. Uma das coisas que ele acusou Yah de fazer é ser arbitrário, de exigir um alto sacrifício de seus seguidores, mas não exercendo o alto sacrifício a si próprio. De ser controlador e não permitir a autodeterminação pessoal. Você consegue ver isso? Ah, totalmente. Satanás faz as pessoas pensarem que o pai é frio, severo e implacável, quando na realidade é o diabo que é assim. Mas como isso se aplica a essa pergunta? Eu não vejo a conexão. Isso se aplica porque, de certo modo, as mãos de Yah estão amarradas. Ele é um amante da liberdade. Yahweh nunca forçará a vontade humana. Ele sempre permite a liberdade de escolha. De fato, a morte de Yahushua garante o nosso direito de escolha. Como assim? Quero dizer, a morte dele nos redime, mas como garante o nosso direito individual de escolher? Quando Adão e Eva pecaram, eles desistiram da natureza divina, com a qual foram criados, e assumiram a natureza de Satanás. Ao incorporar essa natureza caída, eles acabaram passando para todos os seus descendentes. É por isso que somos chamados de raça caída, porque herdamos uma natureza de pecado. Tudo bem, agora estou começando a entender. Ok, o que Romanos 6,23 diz? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Yahushua. Porque todos nós temos natureza pecaminosa e porque todos pecamos. Apenas alguns capítulos anteriores lá em Romanos diz: não há justo, nenhum sequer. Agora, já que porque o salário do pecado é a morte, como todos pecaram, ninguém tem liberdade de escolha. Somos todos justamente condenados à morte. Esse é o caráter de Satanás sendo exemplificado aqui. Não há liberdade de escolha, apenas opressão. Mas o que novamente no final de Romanos 6,23 diz... Porque o salário do pecado é a vida eterna em Yahushua. Certo, como você pode ver, é a morte de Yahushua que garante a liberdade de escolha a todos. Porque a raça humana herdou uma natureza caída, todos estamos perdidos, sem dúvida. Mas o pai disse, isso não é justo. Essas pessoas não escolheram herdar a natureza de Satanás. Elas nasceram assim. Eu quero dar-lhes uma segunda chance. E é aí que Yahushua entrou em cena. Ao sacrificar o seu filho unigênito, Yahweh redimiu a raça caída. E com isso temos um completo domínio para responder à pergunta de Hai Sung. Deixe-me contar uma história para ilustrar. Em setembro de 2015, em uma tarde de domingo, Marco Musso saiu de Miami, Flórida, após sua despedida de solteiro, voando para casa em Ontário, Canadá. Não se sabe quanto de bebida ele tomou no avião, mas ele teve algumas somando-se o que já havia bebido na noite anterior. Depois de pegar seu Jeep Cherokee no estacionamento do aeroporto, ele dirigiu para casa andando além do limite de velocidade. No caminho, ele passou sem parar no sinal de stop, colidindo com outro veículo. O jornal da cidade informou que ele estava tão bêbado que precisava de outros para ajudar a mantê-lo de pé, e ele estava incapaz de compreender as instruções dos policiais. O terrível acidente matou um avô e 3 crianças de 9, 5 e 2 anos.
Que tragédia! Eu nem gosto de ouvir essas histórias. Eu não posso deixar de me colocar no lugar desses pais. E sim, tenho certeza de que eu estaria me perguntando do porquê. Isto é uma facada no coração de qualquer um. Mas isso nos remete ao exercício da livre escolha. Ninguém forçou Marco Muso a dirigir um veículo enquanto estava bêbado. Na verdade, ninguém apontou uma arma para a cabeça dele e o forçou a ingerir álcool garganta abaixo e ficar tão embriagado que seu senso ficou prejudicado e ele tomou uma decisão estúpida que tirou 4 vidas e mudou o rumo de sua própria. Ele fez essas escolhas e é responsável por elas. Mas outros pagaram o preço. Como isso é justo? Você está certo, não é justo. Mas ao fazermos nossas más escolhas e permitindo que o pecado siga seu curso, todo o universo pode observar a gravidade do pecado. É por isso que, quando tudo se encaminhar para seu fim, o pecado nunca mais surgirá uma segunda vez. Todos terão visto como o pecado realmente é horrível, maligno, doloroso e muito injusto. E ninguém, enquanto estiver vivendo infinitamente a eternidade, jamais escolherá violar a lei divina. Perceba que quando Satanás seduziu 1/3 dos anjos para se juntar a ele em sua rebelião, ninguém nunca tinha mentido antes. Eles não sabiam o que era um engano. Eles amavam e confiavam em Lúcifer. Por que eles agiram dessa forma? Pureza e santidade era tudo o que eles já conheciam. A fim de revelar a verdade sem forçar sua vontade, Yah teve que recuar e deixar que tudo acontecesse da forma como aconteceu. E estamos todos esperando para que tudo possa chegar ao seu fim. Oh, não, tudo isso já foi selado na cruz. O que se espera agora é que todos tomem uma decisão. Uma vez que esse ponto seja alcançado, tudo estará terminado e Yahushua se levantará e declarará que o mal não mais existirá. Apocalipse 22, verso 11, registra isso. Por que você não lê para nós, Chris? Ok, aqui. Continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso quer dizer que se alguém não tiver feito a sua escolha, ela não terá outra chance, é isso? Não terá. Isso é o que chamamos de fechamento da porta da graça. É simplesmente uma declaração de que todos tomaram sua decisão. Mas enquanto isso ainda teremos chance. Nós vivemos em um mundo pecaminoso. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e muitas vezes coisas boas acontecem com pessoas más. Faz parte da vida num mundo pecaminoso e é por isso que Yahweh nunca quis que o pecado entrasse neste mundo. Mas agora que isso existe, essa demonstração da pecaminosidade do pecado será varrida completamente. Ninguém jamais será enganado novamente e ninguém jamais será seduzido para que transgrida a lei de Yah. Isso tudo faz sentido, mas emocionalmente isso é muito difícil de aceitar quando você está passando por essas provações. É isso mesmo. Estamos sem tempo, mas existe alguma palavra de conforto que você poderia deixar para inspirar a fé enquanto caminhamos pelo Vale da Sombra da Morte? Ou talvez uma promessa que possamos nos apegar? Com certeza, em Joel 2 há uma promessa muito bonita. Ela diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Gafanhoto e outras pragas causam muitos danos. Um grande número desses insetos podem acabar com a plantação, não deixando nada para trás. Certo, devastação total. No passado, as pessoas passavam fome quando pragas de gafanhotos vinham e destruíam as safras de um determinado período do ano. Mas a promessa continua. Leia para nós começando no versículo 26. Ok. Comerei abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. Perceba, Chris, mesmo em face de tudo que perderam, isto será restaurado de tal forma que todos ficarão satisfeitos e concordarão que Yahweh cuidou maravilhosamente deles. Continue lendo mais um verso. E louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Essa é uma promessa a qual podemos nos apegar. Ele diz o que ele irá fazer: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Mas ainda mais, o meu favorito está em Apocalipse. Vá ao capítulo 21 e leia o versículo 4 para nós, por favor. Apocalipse 21, 4 diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Ah, sim, eu amo esse verso. Às vezes, os testes pelos quais passamos causam uma dor tão profunda que parece que não podemos nem chorar, porque se começássemos nunca pararíamos. Mas essa poderosa promessa nos garante que, independentemente do que nos acontecer aqui, Yah enxugará todas as lágrimas. Não haverá mais dor, pois as primeiras coisas passaram. E ele tem o poder de fazer isso. Lembre-se disso, amigos. Não importa o que aconteça nessa vida, você pode confiar em Deus para corrigir todo o erro e enxugar todas as lágrimas, restaurando o que o inimigo destruiu. Se você tiver dúvidas ou comentários, envie para nós. Vá ao nosso site www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Gostamos de ouvir os nossos ouvintes. Não hesite, queremos ouvir você também. Olá, eu sou Laura Lee com a promessa diária da Palavra de Yah. Se houvesse um único desejo acalentado nos corações das pessoas em todo o mundo, seria o desejo de serem aceitos pelo que eles são. Todos, em todos os lugares, anseiam ser amados e aceitos da forma que eles são por dentro, com todas as máscaras deixadas de lado. É o medo da rejeição que não permite que eles tirem suas máscaras, e isso leva as amizades superficiais e a manter os outros à distância. Mas esse desejo de ser totalmente conhecido e amado por quem somos permanece. E mais do que qualquer outra coisa, queremos ser amados e aceitos pelo nosso Pai Celestial. No entanto, com nossas limitações humanas, o medo se arrasta. E se ele é como eu sou? E se quando ele olha para mim, ele só vê as coisas horríveis que cometo? E se ele for crítico? E se em vez de me amar, ele apenas me julgar? Este desejo profundo, misturado com o medo, foi poderosamente expresso nas palavras de uma canção escrita por Scott Stapp. Embora ele já tivesse escrito a letra antes de saber, para sua surpresa, que se tornaria pai, o sentimento dessa música expressa perfeitamente o desejo que cada pessoa sente quando confrontadas com o pensamento de estar diante do Todo-Poderoso e em toda a sua perfeição. Stapp escreveu: "Se eu tivesse apenas um desejo, apenas uma exigência, espero que ele não seja como eu, espero que ele entenda." Se Satanás está tentando você a ficar longe do Pai até que você tenha parado de cometer um determinado pecado ou esteja cometendo algo muito sério, não dê atenção ao que ele esteja dizendo. Satanás sabe que Yahuwah sempre aceitará todos os que se achegam a ele. Yahushua disse: "O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora." E o Pai acrescenta suas próprias garantias de aceitação. Em 2 Coríntios capítulo 6, ele exorta: "Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz Yahuwah Todo-Poderoso." Essa é a promessa dele para você. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Estamos quase sem tempo, por isso vamos ter que resumir e dizer o que temos para dizer muito rapidamente. Parece que nosso tempo passou rápido demais hoje. Havia muito mais que eu queria falar, mas gostei do que você disse pouco antes do nosso intervalo. É um intento de Yahuwah de nos preparar, e a nossa resposta a ele é aceitar o que ele nos oferece. Bem, como você já sabe, Malaquias 3 compara Yahuwah a alguém que purifica a prata fina. O versículo 2 pergunta: "Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda?" E o verso 3 continua dizendo que assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata.
Li essa história uma vez que falava sobre um grupo de estudos bíblicos compostos só de mulheres que estavam estudando essa mesma passagem. Algumas das mulheres decidiram que queriam ver um profissional trabalhando com a prata e sua arte de purificação. Então elas conseguiram um horário para ir visitá-lo em sua loja. Elas o acompanharam atentamente, observando as chamas para que a preciosa prata não fosse destruída, apenas as impurezas. Isso deve ter sido interessante observar. Verdade, eu gostaria de ter visto isso. De qualquer forma, as mulheres perguntaram ao profissional: como você sabe quando todas as impurezas foram eliminadas? Eu nunca esqueci a sua resposta. Ele disse: quando eu posso ver o meu próprio reflexo nela. Sim, queremos que nossas impurezas sejam eliminadas, para que possamos, cada um de nós, refletir perfeitamente a imagem de Yah. E esse é o propósito da chuva serôdia. O Espírito Santo é derramado, ensinando novas doutrinas e restaurando verdades esquecidas. Ouçam, queridos ouvintes, uma nova luz não é algo para se temer, é um presente. Todo raio de uma nova luz também revela erros que estamos cometendo ou algo que estamos negligenciando. Seja grato por isso, porque é desta maneira que teu coração estará sendo preparado. Estamos realmente sem tempo, mas você poderia nos dizer muito brevemente como obter uma nova luz? Ore e pesquise incessantemente por isso. Não há melhor prova de que Yahweh está guiando você ao perceber que ele ainda está procurando te ensinar novas verdades. Assim, examine seu próprio coração. Que nova luz você tem recebido? Há alguma luz que você tem rejeitado? Você está ciente de que foi um erro rejeitar uma nova luz? Se for possível, reconsidere sua decisão após examiná-la novamente. Estudar com a mente aberta significa considerar todas as evidências com o coração disposto a obedecer. A chuva serôdia está sendo derramada. E a verdade que precisamos saber é se nos manteremos fiéis nos dias caóticos que temos à nossa frente. Uma nova luz é muito importante para a sua alma, porque é essa luz que está te preparando para encontrar Yahushua na paz que só Ele tem para oferecer. E Ele está às portas. Estamos sem tempo. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.